Olá, você acompanha a partir de agora o programa Diálogo Brasil. A gente discute hoje a liberação e o uso das substâncias derivadas da maconha no tratamento medicinal no país. Recentemente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou uma regra que abre caminho para o registro, produção e venda de medicamentos compostos dessa planta. Esses remédios passam a ter uma venda sob controle especial. Para conversar sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio Renata de Moraes, gerente de produtos controlados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e Renato Malcher, neurocientista e professor do Departamento de Fisiologia da Universidade de Brasília e coautor do livro Maconha, Cérebro e Saúde. Boa noite e obrigado pela atenção de vocês. Antes de começar a nossa entrevista, nós vamos saber um pouco mais sobre a polêmica que envolve o uso medicinal das substâncias derivadas da maconha. Substâncias químicas extraídas da maconha são capazes de aliviar a dor e o sofrimento de pessoas com câncer, epilepsia, esclerose múltipla, glaucoma e outras doenças. Essa é uma constatação científica documentada. Mas a maioria dos países ainda resiste a adotar a planta para uso terapêutico. O estigma contra a droga, mais popular pelo uso recreativo, continua sendo forte barreira contra a sua aplicação em tratamento de saúde. No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autoriza a importação da planta in natura e de produtos à base de maconha para uso medicinal. A autorização só é concedida em caráter excepcional e precisa ser solicitada diretamente pelo paciente ou seu representante legal, com a apresentação de prescrição e laudos médicos. A luta pela regularização partiu da família de uma paciente de Brasília, vítima de doença rara, que tem, entre os sintomas, repetidas crises convulsivas. Hoje o carro-chefe para controle das crises da Anne é o canabidiol, que é um derivado da cannabis, e mais outros 2 medicamentos em doses bem baixas. A gente consegue manter ela com uma frequência de crises mais baixa. Em março, o Distrito Federal tornou-se a primeira unidade da Federação Brasileira a aprovar a distribuição de canabidiol pela rede pública de saúde. Nos Estados Unidos, pesquisa científica divulgada recentemente mostra que a prescrição de remédios caiu significativamente nos estados em que a erva é liberada para uso medicinal. Bom, para começar a nossa conversa, eu queria entender melhor primeiro, Renato, quais são os estudos que você desenvolve na Universidade de Brasília e que se relacionam com o uso medicinal da maconha? Bom, na verdade, o meu interesse pelo uso medicinal da maconha começou com o meu estudo na época que eu estava fazendo doutorado nos Estados Unidos, que não envolveu maconha. Foi um estudo sobre como o nosso organismo possui um sistema que usa substâncias para modular, para regular o sistema nervoso central. Essas substâncias são substâncias que são imitadas pela maconha. São chamadas endocannabinoides. Isso foi descoberto no final da década de 80, no início da década de 90. Começou com a descoberta de que o THC, que é o principal princípio ativo da cannabis, da maconha, ele atua sobre estruturas específicas do cérebro. Isso indicou que o próprio cérebro deveria produzir as substâncias que iriam atuar sobre essa estrutura também. Então elas foram isoladas, e hoje em dia são chamadas de endocannabinoides. Quer dizer, são substâncias que o próprio organismo da gente produz e que são semelhantes a essas substâncias encontradas na maconha, é isso? Exatamente. São semelhantes, digamos assim, no efeito farmacológico. A estrutura química é um pouco diferente, mas a melhor forma de descrever é que a maconha produz substâncias que imitam essas substâncias no nosso organismo e quando ela é ingerida, a substância, ela age em sistemas do nosso organismo que normalmente usam substâncias parecidas, só que de forma localizada, com as quantidades definidas em aspectos específicos do sistema nervoso central. Então esse é o chamado sistema endocannabinoides, ou seja, são os circuitos do cérebro que são ajustados por substâncias químicas que eles mesmos produzem,
né, que são substâncias chamadas endocannabinoides. Então, E qual que é a importância disso? o meu estudo especificamente foi feito numa área do cérebro que chama hipotálamo, que é a área que basicamente gerencia absolutamente tudo que diz respeito à manutenção da saúde do organismo, inclusive conectando com aspectos fisiológicos, comportamentais, cognitivos e emocionais. E hoje em dia se sabe, depois que houve essa descoberta, foi talvez a área da neurociência que mais se desenvolveu e uma das áreas mais promissoras do ponto de vista não só medicinal, mas de explicar mesmo como é o funcionamento integrativo do cérebro, ou seja, as funções que o cérebro exerce para manter o organismo como um todo viável e otimizar a existência dele. Então, o meu estudo especificamente diz respeito ao papel dessas substâncias na regulação da homeostase e da reação ao estresse. E aí envolve apetite, envolve regulação de metabolismo e envolve a adaptação, por exemplo, a momentos de urgência. Você tem um momento de um estresse urgente, que você tem uma reação, né, de defesa ou de agressão, que envolve uma série de transformações no organismo. E a gente descobriu no meu trabalho que um dos hormônios que é liberado nessa reação, que são os hormônios ditos glicocorticoides, como é o cortisol, esse hormônio é liberado inicialmente para ajudar nessa fase de urgência do estresse o organismo mobilizar reserva metabólica para mover o próprio organismo, mover os músculos, etc. Mas depois, esses hormônios, eles ajudam o organismo a voltar à normalidade, porque o organismo entra num estado, digamos, de guerra. Acelera o batimento cardíaco, estimula a reação imune, uma série de coisas. E aí a gente descobriu que os glucocorticoides ajudam a fazer o organismo voltar à normalidade, fazendo o cérebro produzir endocannabinoides. É isso que eu ia te perguntar. Então, na verdade, quando a gente passa por uma situação de estresse, são produzidas essas substâncias, mas a volta para a normalidade depende dessas substâncias que imitam as substâncias da maconha, é isso? Isso, a maconha que imita essas substâncias. Isso, exatamente. Exatamente. Essa é uma das funções do sistema endocannabinoide. Mas essa volta à normalidade passa por uma transição que não é a normalidade. Então, o apetite fica mais alto, a pessoa fica mais, afeta o comportamento, ela fica mais sociável, mais emotiva, procura mais conexão interpessoal. São várias coisas em circuitos diferentes do cérebro onde os endocannabinoides funcionam. Quer dizer, semelhante a efeitos, tudo isso semelhante a efeitos que as substâncias da maconha provocam. Pode produzir, exatamente. Aí depende da dose, do exagero ou não, mas é verdade, são semelhantes. Inclusive, o apetite, por exemplo, é um efeito clássico, né? O meu estudo mostrou um dos mecanismos responsáveis do porquê a pessoa sente muita fome quando fica muito tempo sem comer. A gente sabe que isso é óbvio, mas tem um mecanismo e envolve os endocannabinoides. Entendi. Uma outra parte é que o organismo tem todo um sistema para identificar quando ele está em risco, para tentar se salvar, mas ele também tem todo um sistema para identificar quando tudo está bem, para tirar vantagem disso. E nessas situações, os endocannabinoides também são importantes para gerar o bem-estar, para gerar a conexão afetiva, que promove, por exemplo, a formação de casais e reprodução. Então, as substâncias dos endocannabinoides, eles são assim centrais em aspectos muito integrativos da biologia, certo? Perfeito. Então, meu estudo tinha a ver com isso, só para finalizar a resposta. Mas eu nunca trabalhei com maconha, mas eu escrevi um livro sobre o tema e aí me despertou a questão do uso medicinal. E somente agora eu estou começando a me envolver em estudos de uso de canabinoides para o tratamento de epilepsia e autismo. Quer dizer, essa sua pesquisa dessas substâncias internas do corpo é que acabou despertando o interesse pelo uso medicinal da maconha. Isso. Perfeito. Renata, a Anvisa, qual que é o papel da Anvisa nessa discussão toda do uso medicinal da maconha? Bom, a Anvisa tem dois papéis extremamente importantes em qualquer discussão relacionada a qualquer produto sujeito à vigilância sanitária, ou seja, um produto que vai ser entregue à população. Então, a primeira questão é que ela tem que garantir que as pessoas tenham acesso àquele produto. Se é um produto que vai trazer um benefício para a sociedade, é papel da Anvisa também promover o acesso. Mas ela precisa promover esse acesso de uma forma segura, ou seja, que esses produtos tenham
uma qualidade esperada que dê uma certa segurança de que a população vai ter um acesso seguro a esses produtos. Da mesma forma, a discussão relacionada à maconha ou qualquer outra planta ou um produto farmacêutico, essa discussão precisa estar pautada nesses dois pilares, nesses dois papéis importantes da Anvisa. E não é possível que a gente exclua um desses papéis. Então, vamos supor que exista um produto que seja altamente benéfico e traga vários benefícios, né, seja realmente eficaz no tratamento de uma certa doença, mas a gente não pode se isentar ou não ter a responsabilidade de que aquele acesso ele tenha que ser da melhor forma e da forma mais segura possível. Então, o papel da Anvisa relacionado à maconha ou a cannabis sativa, né, como é também conhecida, é a de pautar os seus debates baseado nesses dois pilares e, a partir daí, promover, então, a regulação desse produto, ou seja, regulamentar, editar normas e requisitos que nos permita atingir esses dois objetivos principais, que é o acesso seguro a esses produtos. Como é que está a situação desses produtos derivados da maconha, principalmente o canabidiol e do THC, que é o tetraidrocannabinol? Como é que está isso? Já existe disponibilidade, segurança? Esses dois pilares já são atingidos hoje? Não. O que existe hoje é que, desde 2014, quando a Anvisa começou a ser demandada, até então a gente não tinha nenhuma demanda relacionada a esse assunto, não existia nenhuma demanda nem de uma pessoa, nem de uma universidade, ou mesmo de uma empresa que tivesse o interesse de ter o acesso a esse tipo de produto, mas em 2014 a gente começou a ser demandado principalmente pelas famílias, como vocês já conhecem, né, principalmente na mídia, de que pessoas, principalmente com epilepsia, crianças, gostariam, Fischer, né? Exatamente, gostariam de ter acesso a produtos que são fabricados nos Estados Unidos, são produzidos e envasados nos Estados Unidos, para o tratamento dessas condições. Então, a Anvisa, ela avaliou o caso específico, eram poucos casos, e a partir do crescimento desses casos, a gente editou uma norma, ou seja, formalizou um procedimento que a Anvisa já estava seguindo para permitir o acesso dessas famílias a esses produtos, e hoje a gente tem uma resolução, é a primeira resolução que foi publicada em 2015 relacionada a esse assunto e que permitiu o acesso de determinadas pessoas a quantidades conhecidas, pré-autorizadas a esse tipo de produto, a produtos derivados da cannabis. Então, isso permanece até hoje, a Anvisa conduz ainda esse procedimento. A gente tem mais de 1.900 pedidos hoje, já desde 2014, em torno de 1.200 pacientes que estão cadastrados na Anvisa e que a Anvisa tomou essa decisão porque ela, além de ter que atender a tratados internacionais relacionados ao tema, que nos pede a qualquer país membro da ONU que sejam signatários dessas convenções, que conheçam as pessoas que utilizem a cannabis, que conheçam as quantidades e que façam uma supervisão direta. Então, nada mais do que isso foi o que a Anvisa fez em 2014 e 2015, finalizando então com a edição de um regulamento que aí formaliza exatamente o que pode e o que não pode ser feito e como deve ser feito. Perfeito. Este ano de 2016, a gente continuou ainda a discutir uma demanda que foi apresentada, que foi de um registro de medicamento. Então, que é diferente dos produtos que as famílias hoje têm importado, que não são medicamentos porque não têm eficácia e segurança avaliadas. Ou seja, não existem estudos clínicos ou alguma avaliação, ou estudos clínicos aprovados ou alguma avaliação de alguma autoridade sanitária, como a Anvisa é aqui no exterior. Por exemplo, nos Estados Unidos, o FDA, que é a autoridade competente, não avaliou esses produtos. Então, a gente não pode dizer que esses produtos são medicamentos, que eles vão prestar algum benefício e que eles são seguros. Mas, em 2015, na verdade, em 2014, a Anvisa começou a avaliar o registro de um medicamento. Ou seja, é um produto que já é registrado em vários outros locais, em vários outros países, que conseguiu comprovar, por meio de estudos clínicos, que ele é eficaz e que ele é seguro a ponto de ser aprovado por diversas autoridades
no mundo todo. Quer dizer, isso tem a ver com a regra que foi apresentada no dia 22 de novembro, Isso. que permite o registro de medicamentos, Isso. desde que eles tenham 3% de canabidiol e THC. É uma concentração de 30 miligramas por ml de canabidiol e 30 miligramas de THC por, 30 miligramas por ml de THC. Essa é uma concentração que reflete esse produto que está registrado no mundo todo. Então, é um limite que já permite o registro desse tipo de produto ou qualquer outro que também se encaixe nesse critério. Quer dizer, em breve é possível, então, ter esse medicamento disponível aqui no Brasil já. Exatamente. Mas não produzido aqui, né? Nesse caso, a empresa que fez o pedido, ela não tem o interesse de produzir, ela vai trazer o produto importado. Mas a produção, ela entraria, então, numa avaliação da Anvisa posterior para avaliar a forma como seria autorizada essa produção. Certo. Renato, nesse livro, Maconha, Cérebro e Saúde, que você escreveu em parceria com o Siddhartha Ribeiro, que é outro neurocientista da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, vocês chegam a fazer um traçado histórico do uso da maconha ao longo da história da humanidade, quando ela apareceu, de que forma que ela foi se desenvolvendo junto com a humanidade? Sim, quando eu comecei a escrever o capítulo que eu dei o nome de História Natural da Maconha, eu fiquei viciado no negócio, eu não conseguia parar de pesquisar e escrever, né? Na época já tinha, quer dizer, foi em 2006, eu consegui acesso a vários portais de livros da área de arqueologia, de paleontologia, enfim, e história, e é um registro muito rico, né? E aí a gente começou a perceber que realmente, sem exagero nenhum, né? O fato é que a história da própria surgimento da agricultura e da medicina, na medida que a medicina surgiu como um desdobramento do xamanismo, né? As duas coisas que são, digamos assim, marcas fundamentais, né, da própria civilização, no berço dessas duas situações, os registros arqueológicos mais antigos, você encontra a maconha. Datados de? De algumas coisas de 5.000 anos antes de Cristo, na China. Por exemplo, eles achavam, onde foram encontrados os registros de agricultura mais antigos na China, eles também encontraram ali nada que comprovasse o uso nesse achado, o uso para efeitos mentais, mas achavam o uso para o uso da fibra, né? Agora, tem uma tumba que foi encontrada na região da Mongólia, que estava muito preservada porque é aquela região gelada ali entre a China e a Sibéria. E nessa tumba era um xamã, né, pelas vestimentas, tinha lá os aparatos que ele usava, e ali tinha uma tigela cheia de inflorescências de maconha, que quando eles encontraram ainda tinha quantidade suficiente ali de THC para ter um efeito mental. Isso foi datado de 2000 a.C. E ali, o fato de serem inflorescências mostra que já havia, então, esse uso para uma finalidade de efeito, né? Psíquico, né? Então, a maconha, desde do surgimento, né, da própria medicina como na forma de xamanismo, né? Ou seja, algo que tratava os males como sendo algo relacionado ao mundo espiritual, né? E a maconha acompanhava isso como sendo uma ferramenta. E faz muito sentido porque a maconha, ela tem tanto efeitos que são efeitos de amenizar coisas físicas, digamos assim, náusea, dores físicas, dor de cabeça e outros tipos de dores, como ela também tem um efeito sobre o estado psicológico da pessoa. Então, por isso ela foi tão fortemente vinculada a isso. E não é à toa que, tanto na própria China quanto em outros países da Ásia, a maconha figura como um dos protagonistas das farmacopeias mais antigas encontradas nesses locais. A farmacopeia Pen Xiaoxing, que foi escrita no início da era cristã, mas que traz compilações de saberes tradicionais, né? Tem a maconha lá. As farmacopeias antigas da Índia, onde o uso medicinal foi muito forte, acabou influenciando o Ocidente quando a Inglaterra foi colonizar a Índia, né? Tem os registros mais antigos de medicamentos, tem a maconha lá. Quer dizer, o registro
na história da humanidade não falta tanto para o uso medicinal quanto para a questão psíquica, né? Inclusive, esses grupos, né, étnicos, esses países, né, essas regiões que tinham esse conhecimento registrado, eles também colocavam lá o problema do abuso. Eles sabiam, eles tinham mais ou menos uma sintonia na seguinte visão geral, que tudo que a maconha pode causar de bom, se houver um excesso no uso crônico, essas coisas podem ser revertidas. Né? Eu queria fazer um intervalo agora, mas depois eu queria que a gente continuasse para saber de onde surgiu, então, a guerra contra a maconha. Okay. Mas aí no próximo bloco a gente continua. A gente volta daqui a pouco falando sobre o uso medicinal das substâncias derivadas da maconha. Não saia daí. A gente conversa hoje sobre o uso medicinal das substâncias derivadas da maconha. Renata, a Anvisa, ela veio num processo um pouco assim de tentar regulamentar esse uso das substâncias derivadas da maconha, o canabidiol e o THC. Agora, vamos fazer um retrospecto disso. Lá em 2014, o Conselho Federal de Medicina liberou os médicos para prescrever medicamentos, produtos à base de canabidiol e THC. No início de 2015, parece que a Anvisa tirou o canabidiol das substâncias proibidas e colocou em substâncias controladas. Eu queria que você fizesse esse retrospecto até essa última publicação agora do dia 22 de novembro. Certo. Qual foi o processo? Então, em 2014, mais no início mesmo, foi quando a gente começou a receber as demandas de pacientes, responsáveis legais que queriam ter acesso a produtos derivados da cannabis. Esses produtos não são unicamente compostos de canabidiol. Outro fato necessário a ser esclarecido, é um extrato da cannabis sativa, então ele possui também outros canabinoides. O que se alega, pelo menos as empresas que os exportam, é que a quantidade de canabidiol é uma quantidade maior do que geralmente se encontra. Isso. E a Anvisa, então, determinou um procedimento para autorizar excepcionalmente a entrada desses produtos direcionado para essas pessoas físicas, essas pessoas e pacientes. O Conselho regulamentou realmente uma resolução, publicou uma resolução, fazendo todo um controle para o exercício profissional. Isso foi em 2014 ainda, se eu não me engano. E a Anvisa continuou o procedimento administrativo que ela já exercia. Então, a Anvisa iniciou isso até mesmo antes dessa resolução do Conselho. Isso foi caminhando e foi crescendo ao longo do tempo. Concomitantemente a essa possibilidade de importação, a Anvisa iniciou também um debate técnico sobre a substância canabidiol especificamente. Então, a Anvisa iniciou uma análise não da planta cannabis ou do produto que estava sendo importado, mas sim da substância química canabidiol, que é uma única substância. No final de 2014 e início de 2015, a Anvisa concluiu essa análise e readequou a classificação do canabidiol nas listas de produtos controlados que hoje constam na portaria 344 de 1998. O canabidiol, a princípio, ele estava classificado numa lista de substâncias proibidas porque ele é um componente da cannabis. Simplesmente porque ainda não havia tido nenhuma avaliação que pudesse levantar aí argumentos técnicos que nos permitisse reclassificar. Você tinha explicado que o Brasil é signatário, ele assina acordos internacionais que obrigam o país a proibir certas substâncias, é isso? A controlar, e ele sugere que algumas sejam proibidas. Então, hoje a gente tem 3 tratados que tratam de produtos sujeitos a controle especial, que são tratados da Organização das Nações Unidas. O primeiro deles é sobre substâncias entorpecentes, que é onde está classificado a cannabis sativa. O segundo é sobre substâncias psicotrópicas, que é onde está o THC. E temos ainda um terceiro tratado, que é de 1988, que trata de precursores e insumos químicos relacionados à produção de drogas.
Então, Bom, por isso que essas substâncias eram tratadas como proibidas pela Anvisa, por conta desses tratados internacionais. Tanto o tratado que insere a cannabis e o que possui o THC, eles recomendam que esses produtos tenham uso proibido no país, a não ser em situações muito limitadas, excepcionais e supervisionados diretamente pelo órgão de controle. Que são situações médicas e pesquisa, medicinais e científicas, exatamente. E foi o que a Anvisa fez, baseado nesses tratados, permitiu esse acesso específico dessas pessoas. Por isso, o canabidiol, como componente da maconha, continuou proscrito até que a Anvisa tivesse a primeira demanda. No dia que ela teve a primeira demanda, nós começamos a avaliar esse tipo de substância e, tecnicamente, baseado em diversos parâmetros, a Anvisa reclassificou em janeiro de 2015 o canabidiol para uma outra lista, que é uma lista de produtos controlados e não proibidos. Mas hoje a gente não tem nenhum produto à base de canabidiol puro, especificamente contendo só canabidiol disponível no mundo para comércio. Existem alguns estudos, existem produtos em desenvolvimento, mas eles não estão disponíveis para acesso. Então, o fato de ter classificado não necessariamente também permitiu o acesso mais rápido a esse tipo de produto, porque não está disponível. Então, os produtos continuam ainda sendo derivados de cannabis, que possuem outros canabinoides, e por isso a Anvisa tem que cumprir o Tratado Internacional de permitir o acesso supervisionado. Depois de 2015, depois dessa reclassificação, a Anvisa regulamentou, como eu falei, editou uma resolução que permitiu formalizar os procedimentos para as pessoas continuarem a ter acesso de forma mais simplificada, inclusive. Nós fizemos várias simplificações em todo o processo. Inclusive, agora, no dia 22 de novembro, também foram incluídos outros produtos à base de canabidiol. Isso, que permite uma análise mais rápida desses pedidos. Isso. Como é que é o procedimento hoje? Uma família que precisa ter acesso a esse produto, a esse medicamento, o que ela tem que fazer? Ela tem que entrar em contato com a Anvisa? Qual é o procedimento? Primeiramente, ela tem que ter um médico que esteja tratando do caso que vai ser submetido. Então, é preciso que um médico ele faça um relatório. A primeira coisa é o médico auxiliar na produção dos documentos que vão ser enviados à Anvisa. Então, ele faz um relatório, que é um laudo das condições clínicas do paciente, por que ele recomenda o uso de um determinado produto. Ele precisa fazer uma prescrição médica e o médico e a família, o responsável legal ou o paciente, se maior de idade, ele assina um termo de responsabilidade de uso daquele produto que tem para todos esses documentos, existem modelos no site da Anvisa, que o médico preenche e assina, junto com a família, e um formulário simples de solicitação que vai dizer quem é a pessoa, o que ela pretende usar, qual quantidade. Ela junta esses documentos, aí sim ela entra pelos canais da Anvisa. Hoje a gente tem 3 canais, que é por e-mail, ela pode simplesmente digitalizar o documento e enviar os documentos, ou ela usa um canal eletrônico que tem no site, que é bem mais rápido e simples para quem tem acesso. Ela simplesmente faz o upload desses documentos e envia por esse canal, ou ela entrega presencialmente ou por correio os documentos físicos na Anvisa. E quanto tempo demora isso? Hoje a nossa média de análise está em torno de 5 dias. É basicamente muito rápido esse tipo de análise. Perfeito. Renato, no bloco anterior a gente estava falando do registro da maconha na história da humanidade para uso medicinal e para uso psíquico, né, para alterações psíquicas. Uso recreativo, né? Quando é que começa a virar essa história para o combate à maconha? Porque se ela faz parte da história da humanidade, praticamente 5.000 anos antes de Cristo, tem registros. 3.000 anos antes de Cristo, no Egito, eu andei lendo alguma coisa também, vi registros lá. Quando é que começa a guerra à maconha? Bom, houve uma ponte entre o uso medicinal que havia na Ásia a partir da colonização que a Inglaterra fez na Índia. Um médico chamado O'Shaughnessy, que é um médico irlandês, ele percebeu que lá na Índia eles usavam extrato de haxixe, né, tintura feita com haxixe e maconha para tratar sintomas de doenças que a Europa estava sofrendo muito e não tinha como tratar, tétano, cólera e a própria epilepsia. Inclusive ele pegou um caso igual ao caso da Anne Fisher, isso é um relato de 1843, de uma menina de 40 dias de idade com convulsões e que ele tratou com extrato de cannabis índica. Aí esse registro, né, esse artigo, o primeiro artigo
para o Ocidente, digamos assim, sobre o uso medicinal, ele causou um boom de uso medicinal da maconha no Ocidente, e não era um uso informal, era um uso pelas próprias indústrias farmacêuticas que existiam na época. Servia para tudo, era usado para alívio de qualquer tipo de sintoma. Isso era vendido nas farmácias? Farmácia. Tinha um laboratório que é muito antigo, a Lilly, por exemplo, né? Tinha produtos à base de cannabis sativa, né? E aí esse uso médico se estabeleceu, né, no Ocidente, mas paralelamente começou a ter uma organização no início do século XX no sentido de controlar o problema do ópio. Aí tinha um monte de questões da guerra da China com o Reino Unido, tinha várias questões envolvidas, mas no final das contas houve uma reunião da Liga das Nações sobre controlar internacionalmente o uso do ópio. Em um país, eu não estou certo se foi Marrocos ou Egito, pediu para incluir o haxixe com o mesmo status do ópio. E, inclusive, foi apoiado pelo diplomata brasileiro e acabaram aceitando, né, para fazer o acordo lá e fechar, né, esse acordo internacional. Eles incorporaram a maconha, mesmo não tendo, assim, como fazer um paralelo muito justo, digamos assim, dos efeitos do abuso da maconha e do ópio, que são bem diferentes. E aí o que aconteceu é que, a partir daí, então, os países começaram a tentar se ajustar, né, a essa proibição. E nos Estados Unidos, efetivamente, o uso medicinal foi interrompido no final da década de 30, inclusive por medidas da Receita Federal, que era a única entidade institucional que tinha capacidade de interferir nos estados em um assunto que era um assunto que mexia muito, digamos, na filosofia básica de liberdade liberal que eles tinham lá. Então, eles inventaram um selo que a Receita Federal tinha que dar para o médico ia ser sobretaxado se ele receitasse, e apenas se ele tivesse esse selo nunca foi produzido. Então, acabou que o uso foi caindo em esquecimento, né? E foi substituído por uma série de políticas de Estado para reforçar a política de repressão do uso da maconha. E aí houve um dano muito forte, né, de propaganda e de direcionamento dos recursos. Inclusive filmes feitos. Filmes de propaganda. Mostrando. Muito exagerados, né? Que, houve uma reportagem francamente fraudulenta, hoje em dia é muito claro isso, de um caso de um cara que fumou maconha e matou a menina com machadada. Começou essa coisa, né? E o maior prejuízo, na verdade, quer dizer, eles precisavam construir essa coisa do problema da maconha do ponto de vista de trazer a sociedade para ficar contra ela também. Tem várias discussões que envolvem discriminação contra mexicanos, interesse industrial pelo uso da fibra da maconha, que competia com o nylon, uma série de outras coisas que entram no assunto. Mas o fato é que começou então a ser paulatinamente proibida e começou a se criar uma estrutura de apoio à pesquisa para dar suporte a essa política de erradicação da maconha. Porque a política era não só de acabar o uso, não, era para erradicar mesmo a maconha, etc. Inclusive, acho que em 1961, a ONU, numa reunião, é isso? Isso. Quer dizer, os Estados Unidos conseguiram emplacar a política que eles aplicavam internamente, eu acho que para 100 e poucos países, foi isso? Foi isso. Inclusive, o Tratado de 1961. De 1961. É um dos tratados. A Renata deve saber melhor do que eu, mas eu acredito que nesse tratado, apesar de ser uma coisa muito impactante, havia algum espaço para o uso medicinal de qualquer daquelas substâncias ali. Mas, na prática, isso foi muito sufocado, porque, inclusive, tem um órgão que é o Instituto Nacional de Pesquisa em Drogas, digamos assim, que é o NIDA dos Estados Unidos, que é o órgão que dá dinheiro e autorização para a pesquisa ser feita com os chamados entorpecentes, né, de uma maneira geral. E esse órgão, ele só concedia, se você tinha uma pesquisa com cannabis, que você queria testar se tinha efeito para problemas, qualquer problema de saúde, né? Esse órgão não dava o recurso para você. Só se você fosse fazer uma pesquisa sobre um impacto negativo da cannabis. Ou a relação do uso da cannabis com o uso de heroína.
Só esse tipo de pesquisa foi sendo patrocinado. Quer dizer, tinha espaço nesse acordo de o 61 para uso medicinal, mas então é isso que o Mochete está falando. hoje Apesar está do previsto. espaço, não, de lá, de 1961 para cá, o que se viu foi a grande guerra à maconha, né? Acho que o Renato saberia falar melhor. Justamente porque... Mas que existe sim a previsão, o tratado diz que os países devem proibir o uso, a não ser em situações supervisionadas para uso medicinal e pesquisa. Então, há um espaço para se fazer tudo isso. Houve uma política de guerra às drogas que começou com o Nixon, né, que foi uma espécie de resposta ao movimento contracultural, né, dos hippies e tal, que resgataram muito do uso, inclusive medicinal, né, da cannabis. E aí a repressão se tornou uma coisa como se fosse uma espécie de pauta ideológica. E aí foi que a coisa ficou muito crítica mesmo para a pesquisa, porque, como eu disse... Isso prejudicou a pesquisa e criou um bias também, criou digamos assim, criou uma tendência. Por exemplo, eu sou um pesquisador e eu quero ganhar para seguir minha carreira eu preciso de recurso público, então eu vou fazer uma hipótese de que a maconha causa loucura e vou estudar isso, e aí eu acho um resultado aqui, o outro acha ali, e eventualmente há conexões, né, de comorbidade com uma série de problemas, e as interpretações sempre eram para o lado negativo. Não que não exista um problema no abuso da maconha, mas toda a possibilidade do uso medicinal ficou relegada em segundo plano. Foi apenas com a descoberta do sistema endocannabinoide que houve essa retomada do interesse medicinal. Perfeito. Nós conversamos com Norberto Fischer, pai de Anne Fischer, uma criança que tem doença rara, que faz uso do canabidiol no tratamento da filha. A família dele faz parte da Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis Medicinal. Vamos ouvi-lo. Nos últimos anos, nós tivemos uma série de avanços na parte de autorização pela Anvisa e na parte de importação com a Receita Federal, no desembaraço aduaneiro. Mas precisamos avançar ainda mais. Eu acredito que a Anvisa poderia estudar algum mecanismo de autorizar CNPJs para que o CNPJ possa comprar em nome da pessoa física. E o processo de desembaraço aduaneiro também, que a Receita Federal permita que CNPJs ou ONGs possam importar lotes para várias pessoas, claro, com autorização da Anvisa. A solicitação recorrente das famílias é que a gente consiga avançar também na produção nacional. Eu acho que a Anvisa poderia atuar nessa regulamentação, preparando toda a parte de regulação e orientação para que a gente possa produzir no Brasil e também desenvolver pesquisas. Renata, parece que houve uma evolução, né, nessa questão da importação do medicamento. Eu ouvi alguns relatos dizendo que há ainda um problema com a questão alfandegária, né, que a coisa complica um pouco, existe ainda eventualmente sobretaxas ali na alfândega. Existe a questão do custo, né, que cada dose dessa parece que custa entre 300 e 350 dólares. E dependendo da família, talvez não consiga bancar, e por isso que algumas famílias recorrem à justiça para poder conseguir o produto. Tá mais fácil hoje para a família conseguir a importação desses medicamentos, desses produtos? Eu creio que sim. Pela nossa experiência, o que a gente tem acompanhado das famílias, dos pacientes, a gente faz um acompanhamento bem próximo, por telefone, reuniões presenciais, quando possível. Eles têm sentido já um conforto maior, por exemplo, em pedir autorização da Anvisa, em começar o processo de importação. A questão é que o processo de importação não envolve só a Anvisa, né? Então, a Anvisa é uma das etapas de um processo de importação. Como você mesmo disse, tem o custo, tem a forma para comprar, às vezes são pessoas que não têm o mínimo conhecimento de como fazer uma compra internacional, e a questão alfandegária também, obviamente. O que a Anvisa fez foi, ao longo do processo, tentar simplificar ao máximo o que ela poderia alcançar. Então, nós eliminamos algumas etapas dentro da Anvisa mesmo. Hoje, essas autorizações são feitas diretamente pela nossa área, que é a área de produtos controlados. Em casos em que o produto não está na resolução, é que o diretor precisa
apreciar e autorizar. Mas, em relação à receita, por exemplo, a Anvisa, junto com a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, tentou também trazê-la para discussão em nossas reuniões, inclusive com associações. A gente trouxe o problema, intermediou essa discussão para que todos os órgãos pudessem trabalhar em conjunto e aí viabilizar as importações da melhor forma possível. Você tinha falado que tinha um problema quando a associação trazia o medicamento, né? A gente recebeu alguns relatos de algumas dificuldades, até na mídia mesmo, a gente viu quando a associação intermedia essas importações, em que ela reúne um maior número de pacientes para facilitar e eu acho que até mesmo diminuir o custo. Isso, a princípio, causou um pouco de dificuldade de entendimento na entrada do produto na avaliação alfandegária pelos fiscais, né, de receita, mas eu acredito que hoje isso já está bem resolvido, a gente já acompanha também com algumas associações e os embarques estão acontecendo e estão chegando às famílias, acho que num tempo bem menor. Porque as famílias sofrem com a situação de cada criança ou cada parente, né? Com certeza. Complicado. Com certeza. A gente volta daqui a pouco falando sobre o uso medicinal das substâncias derivadas da maconha. Não saia daí. A gente continua a conversa sobre o uso de medicamentos à base de compostos da maconha no Brasil. Renato, no final do segundo bloco, a gente estava falando dessa dificuldade que veio, a facilidade veio aumentando para a importação dos medicamentos, dos produtos à base de substâncias da maconha. Agora, o médico que receita um produto à base de canabidiol ou THC, como é que é a situação dele? É confortável? Porque existe uma recomendação do Conselho Federal de Medicina. Mas, por outro lado, a Anvisa ela não reconhece ainda os efeitos do produto na questão da melhoria da saúde. Qual é a situação de um médico que tem que prescrever? Eu acho que a Anvisa está de parabéns, né, nesse processo todo. Eu acompanhei desde o início, facilitou bastante os procedimentos. Agora, os procedimentos caem numa categoria que eu acho que é adequado do uso compassivo, porque esses produtos que as pessoas estão consumindo, eles não trazem um histórico de pesquisa clínica que dê para a Anvisa uma garantia, né, um aval de que aquilo foi de fato testado, tanto quanto os efeitos positivos quanto os efeitos adversos, né? Então, existe um caminho, que é o caminho do uso compassivo, quando a pessoa experimentou outros remédios e não funcionou, aí, junto com o médico vai fazer o laudo explicando que é o caso, que a pessoa tentou outros remédios registrados e não funcionou, que se enquadra numa situação crônica, né, de sofrimento, que precisa de um tratamento alternativo, e o médico e a pessoa responsável precisa assinar um termo, né, de responsabilidade e o procedimento junto à Anvisa é feito online, com documentos digitalizados, é tudo bem simplificado. Aí o problema fica, hoje em dia eu percebo, as pessoas me procuram, e o grande problema é médicos que aceitem receitar. Porque os médicos são colocados numa situação em que eles têm que assumir, né, essa responsabilidade e talvez não exista ainda suficiente divulgação, né, e diálogo entre os cientistas, os pacientes, os médicos que já usaram e os outros médicos. É uma coisa que seria importante a gente fazer no Brasil, seriam seminários focados na divulgação e discussão do uso para essa clientela, os médicos, para que eles se sintam mais seguros em receitar, porque tem muita informação suficiente para isso já. Os médicos, eles podem ser responsabilizados caso dê alguma coisa errada? Ou já aconteceu algum caso aqui no Brasil que a Anvisa tenha conhecimento? Nós não conhecemos, não tenho nenhum relato assim de alguma coisa que tenha dado errado, e aí eu acho que os órgãos responsáveis é que iriam apurar, por exemplo, o Ministério Público e tudo mais. O que a gente realmente, como o Renato falou, é um respaldo que existe também da agência em dizer que ela não avaliou aquele produto, e então o médico é que se responsabiliza juntamente com a família, porque a família ou o paciente, ele também sabe
ele é esclarecido de que aquele produto não tem segurança e eficácia comprovados pelo o órgão autoridade reguladora. Então, uma apuração haveria que se avaliar todos esses compromissos aí que foram assumidos desde a prescrição, né? Perfeito. Em relação à pesquisa, especificamente, a pesquisa no Brasil é possível com a maconha ou não? Porque, e que tipo de pesquisa? Eu posso importar a planta para poder fazer pesquisa? Eu posso importar sementes? Como é que isso é feito no Brasil? A pesquisa com produto controlado, seja ele proibido ou não, é possível. Pelo menos desde a década de 90 existem regulamentos que prevêem essa possibilidade e a forma como se faz isso. E por que em geral, os pesquisadores dizem que alegam isso dificuldades, né? dificulta, a Anvisa não dá espaço para isso? Eu acho que tem dois fatores. Culturalmente, talvez se criou essa ideia de que como é proibido, eu não vou ter acesso ou vai ser muito complicado, mas existe sim um regulamento que faz que define isso. E eu acho que no passado, principalmente na década de 90 2000, os procedimentos eram diferentes de uma importação de um produto que não era controlado. Então, acabava criando um certo receio de não conseguir alcançar ali o resultado. Mas hoje a gente já também alterou esses procedimentos. Existem várias simplificações para pesquisa, inclusive com caminhos céleres dentro da Anvisa, prioritários dos pedidos de autorização para pesquisa. Então, quantos pedidos existem hoje na Anvisa? Se você me perguntar hoje, eu não tenho nenhum pedido aguardando análise. Nenhum pedido? Porque são poucos os que são demandados e eles são analisados em torno de 15, 20 dias, no máximo um mês, quando é uma pesquisa mais complexa. Então, assim, nós não temos uma demanda grande, já tem esse canal prioritário para facilitar e a gente tem canais de atendimento a pesquisadores e órgãos públicos de forma direta que não existem, por exemplo, para empresas privadas que têm um canal formal da Anvisa. Então, tudo isso é um conjunto de medidas que a Anvisa adotou, principalmente desde 2008, 2010, alterando regulamentos para facilitar tanto o contato dos pesquisadores quanto a possibilidade de obtenção da autorização, com priorizações, com simplificações de documentos, simpósios, alguns eventos a Anvisa já também proporcionou. Mas o fato é que hoje na Anvisa não existe nenhuma solicitação de pesquisa. Hoje, nesse momento, mas é sempre demandado. Amanhã eu posso ter mas são poucos. Né? Se você considerar o número de universidades e centros de pesquisa, a gente não tem um grande número, não. É isso que eu gostaria de colocar também. A forma para se obter um produto proscrito é exatamente a mesma para se obter um produto controlado não proscrito. Proscrito significa proibido. Proibido, Para se obter um proibido, por exemplo, a cannabis ou um LSD, que seja, é a mesma forma para se obter, por exemplo, a morfina, o tramadol ou metilfenidato, que são substâncias que não são proibidas. Então, mais, eu acho que uma cultura de achar que é proibido é mais difícil, mas o regulamento é o mesmo, a forma é a mesma, a priorização é a mesma. Precisa surgir o pedido, né? É preciso que surja o pedido. Isso exatamente. É algo que você constata, Renato? Assim, os pesquisadores reclamam da dificuldade para a pesquisa, mas realmente ainda não descobriram qual é o canal para isso? Olha, eu acho que de uns tempos para cá a coisa melhorou muito, mas a gente tem participado de debates sobre esse assunto já há alguns anos, desde 2014, 2013. E na época, em 2013, tinha alguns casos anteriores de pessoas que estavam tentando fazer, por exemplo, pesquisa de mestrado com Satisvex e que o processo demorou, tanto que a pessoa terminou o mestrado e desistiu. Isso em 2013? Antes de 2013. Foi alguém, tipo 2012, uma coisa assim. Mas a partir da questão do canabidiol, eu acho que a gente ficou claro para os pesquisadores que muitas das reclamações que a gente fazia eram sobre uma expectativa de que seria, como ela falou, a gente tinha uma expectativa de que tudo tem uma regulamentação, claro, mas eu tenho colegas na UNB que fazem pesquisa com cocaína, por exemplo, né? Então, a gente sempre soube que tinha o caminho, mas especificamente a maconha, tirando assim, estudos mais antigos do Carlini e alguns estudos que eram feitos na Escola Paulista de Medicina, etc., ficou um hiato muito grande na ciência brasileira e ficou essa ideia de que não tinha por onde fazer. E quando a gente conversava com a Anvisa, eles disseram, olha, a gente não tem nenhum registro de pedido sobre plantio,
sobre extração de óleo. Você acha que isso é consequência do próprio preconceito que foi criado com a guerra à maconha? Claro, eu publiquei o livro sobre maconha serve de saúde e eu tinha um pouco de receio de falar sobre isso com a minha mãe, adulto já. É uma coisa muito inconsciente, porque a memória moral, né, é uma coisa que te afeta muito inconscientemente. Ela te freia, te gera pudores, né? E toda vez que eu ia falar do meu livro, na medida que eu escrevi o livro, eu fiquei meio escandalizado justamente com o potencial medicinal que estava perdido nessa neblina de moralismo porque o problema maior é mais o moralismo, não é... Porque, obviamente, há o problema do abuso, mas o maior problema é o moralismo. A gente só tem 3 minutos para encerrar o programa. Eu queria dois comentários de vocês. Um é sobre a possibilidade das famílias plantarem em casa, como acontece na Califórnia, nos Estados Unidos ou no Colorado. Parece que as pessoas têm o direito de ter 90 pés de maconha. No Uruguai também tem o direito de ter o pé de maconha e produzir o próprio medicamento. Queria um comentário de vocês dois sobre isso e sobre esses projetos que estão na Câmara e no Senado. Será que, à medida que a Anvisa vai regulamentando toda essa situação do uso medicinal, esses projetos no Senado e na Câmara vão se esvaziando dessa questão e ganhando corpo no uso recreativo? Então, vamos lá. Primeiro, você, Renato. Tá, é uma missão quase impossível falar sobre os dois assuntos em menos de 2 minutos, mas vamos lá. Em relação ao cultivo por pessoas físicas, né, na sua casa, é uma política de saúde que precisa ser debatida. A Anvisa é só um ente nesse debate, ela participaria disso, mas é mais amplo do que se imagina. Por exemplo, envolveria outras questões também que envolvem outros órgãos. Em relação ao cultivo de forma geral, como eu falei, é previsto em tratados internacionais e como existe em outros países, é possível uma regulamentação, mas isso está ainda em discussão, não é algo definido, não é algo já finalizado, né, na Anvisa, pelo menos sob o ponto de vista da Anvisa. O que é preciso pensar com especificidade é a questão da pessoa física, porque isso amplia mais ainda o acesso de produtos que nós não conheceríamos ou que não teríamos um controle de que tipo ou a qualidade daquele produto, quantitativo de canabinoides que aquela mãe daria ao filho, e outras questões no âmbito farmacêutico e técnico que também podem ser um risco à saúde e precisa ser debatido. Você acha perigoso se plantar, produzir o extrato e oferecer para a criança sem um controle? Não, o perigo reside no não conhecimento. Então, se as pessoas estiverem sabendo o que estão fazendo, se houver um aporte, um apoio, eu acho que não é questão de ser perigo. A questão é que existem casos em que o uso da planta in natura por vaporização, que não é queimado, né, é uma maneira rápida de você, por exemplo, atingir um sintoma doloroso ou um sintoma de náusea. Eu acho válido porque você não precisa conhecer exatamente a dose. A pessoa titula a dose com o próprio efeito. Então, nesses casos é possível. Eu acho válido pessoas adultas querendo aliviar dores muito fortes ou a náusea muito forte. Pode usar a planta in natura via vaporização ou pode ela querer extrair o óleo, que não é uma coisa simples, né? Agora, se você precisa de um tratamento de uma doença crônica, onde você tem que ter um cuidado com o regime de dose, isso não é viável a pessoa fazer amadoristicamente. Não, então, existem casos e casos, né? Só para finalizar, então, a questão do uso recreativo. Os Estados Unidos, agora nas eleições, no dia 8 de novembro, vários estados liberaram o uso recreativo da maconha. Acho que agora são 8 estados com uso recreativo e 29 com uso medicinal. Acha que é essa tendência que vai acontecer agora dentro do Congresso? Porque o uso recreativo, a Anvisa não tem o que fazer, né? Não temos atribuição relacionada. Perfeito. É essa discussão que deve... Olha, a minha leitura é política. Eu acho que essa legislatura é extremamente conservadora. Eu não acredito que dali vai sair nenhum sinal, né, especialmente agora, depois da saída da deposição da Dilma, que existe uma influência muito forte de grupos mais conservadores sobre a linha de atuação do governo. Então, qualquer tipo de acordo, de movimento para um lado um pouco mais progressista, ou
né? Se a gente no sentido da liberação da maconha. Da liberação da maconha recreativa, eu acho que não virá tão cedo nessa legislatura, não. Eu acredito mais numa influência paulatina do esclarecimento do real impacto do uso recreativo da maconha e do real impacto da guerra às drogas e o peso entre os dois. Porque, como a gente está vendo nos Estados Unidos, está claro que as experiências de regulamentação do uso recreativo estão, na verdade, criando um respaldo para que os outros estados tenham segurança para tomar medidas semelhantes, porque eles estão tendo ganhos do ponto de vista de redução de criminalidade. O Colorado, por exemplo, houve um impacto forte que caiu em 25% a morte por overdose em analgésicos de farmácia. Então, tem uma série de impactos que são um pouco contraintuitivos e que são positivos mediante a regulamentação. Mas eu não sei se isso vai chegar quando isso vai chegar. Essa discussão no Congresso. Obrigado. O nosso bate-papo chegou ao fim e eu agradeço a presença de Renata de Moraes, gerente de produtos controlados da Anvisa, e de Renato Malcher, neurocientista e professor do Departamento de Fisiologia da Universidade de Brasília. Se você quer saber mais sobre o programa, entre no site da TV Brasil. E na terça-feira que vem, o Diálogo Brasil está de volta. Até lá.